Pessoal, agora vamos falar um pouco sobre literatura, tá? Os autores do realismo. Prestem bem atenção, agora vamos detalhar as coisas que estão perto da prova de vocês aí, quem vai fazer a prova da SpaceX. Autores do realismo. Então, o realismo teve muitos representantes do Brasil, certo? Mas vamos falar aqui sobre os mais importantes. Primeiro, o que foi o realismo? O realismo foi um movimento contrário ao romantismo. Então, tivemos antes do realismo o romantismo, que tinha o subjetivismo, o herói nacional forte, capaz de resolver qualquer problema, o nacionalismo exagerado, tudo isso aí estava no romantismo, né? Tivemos as gerações românticas na poesia. Bom, e o realismo? O realismo, pessoal, o realismo, ele na verdade foi um movimento em que tudo que importava eram os fatos. Iniciou com a obra de Gustave Flaubert, né? Madame Bovary, e chegou ao Brasil. O principal nome do realismo, também eu considero principal, o grande nome da literatura brasileira é Machado de Assis, que eu concordo plenamente. As obras do Machado de Assis, elas são boas de leitura, são muito gostosas. Então vamos aqui. Ele é o principal nome dos autores brasileiros. Machado de Assis, né? Ele é o pai do realismo no Brasil. Por que ele é o pai do realismo no Brasil? Porque ele abriu o realismo no Brasil no ano de 1881, quando ele publicou a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. O que acontecia nesse período? Tínhamos ali a ciência ganhando corpo, né, o cientificismo, certo? As lutas do proletariado, o comunismo entrava nessa época aqui, as teorias científicas da época, todos entravam, né? Nós temos uma das teorias, né, do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, lá ao vencedor as batatas, né? A teoria chamada teoria Humanitas. Quem desenvolve essa teoria dentro do livro é um personagem chamado Quincas Borba. Mais tarde, Quincas Borba virou um livro de Machado de Assis. Tá certo? Ele usa também muito aqui a metalinguagem. Metalinguagem. O que seria metalinguagem, pessoal? Metalinguagem é uma linguagem que explica a própria língua. Então, por exemplo, ele fala, não sei se terá outro título até o final do livro, mas se não tiver outro melhor, vai esse mesmo. Ou seja, está explicando ali como é que ele faz, como é que ele escolheu o título dele, está explicando o título dele. Tem uma obra também, o seminarista dele, que ele fala para leitor, o seminarista cheio de taras, né, cheio de pressão, porque ele quer ser padre, mas ele tem ali aquela obsessão pelas mulheres, né, e ele culpa, né, a obsessão do seminarista pela leitora. Ele, a culpa disso tudo é você, é sua, cara leitora. Ou seja, ele explica de onde é que vem os desejos do personagem, né, ali. Então ele está fazendo ali uma metalinguagem, tudo bem? E aí a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, ela trouxe aí, abriu o realismo no Brasil, certo? Ela foi publicada inicialmente em folhetim, né? Folhetim eram aqueles textos semanais, tudo bem? Bom, traz críticas às classes sociais, isso é importante, traz o cientificismo, traz temas como escravidão, positivismo também, que era outra as teorias científicas da época, cientificismo, positivismo, tá? Olha só, a nova era, a filosofia do humanitismo, né? Foi mais desenvolvido na sequência, como eu falei, no livro Quincas Borba. Então, 1881, Memórias Póstumas de Brás Cubas, 10 anos depois, 1891, o Quincas Borba fala direito e bem corretamente dessa teoria humanitas dele, né? Bom, ele tem ainda algumas obras importantes, muitas obras importantes, entre elas aí, Memorial de Ares, de Machado de Assis, não esqueçam, Dom Casmurro é de Machado de Assis, Papéis Avulsos é de Machado de Assis, Isaú e Jacó é de Machado de Assis. Bom, temos agora outro autor importante do realismo, Raul
Pompeia. Raul Pompeia também muito importante mesmo. A sua principal obra, o Ateneu. Então, o Ateneu, obra de Raul Pompeia, pessoal, não esqueça. Certo? Foi publicado em 1888 pelo jornal Gazeta de Notícias. Ele trabalhava na Gazeta de Notícias. Alguns historiadores dizem que o Ateneu ali é uma autobiografia dele, certo? A autobiografia ele foi colocado também num colégio, certo? Foi estudado no colégio de Pedro II. E o Ateneu ele incendeia, ele pega fogo, né? Ele é um colégio, vamos lá, esqueci como é que se diz o termo. Os alunos de internato, é o internato. Ele também foi colocado no internato, então dizem que essa obra é mais uma autobiografia, certo? Ele publicou também Uma Tragédia no Amazonas, que é o seu primeiro romance. Uma Tragédia no Amazonas, seu primeiro romance, certo? Envolveu-se bastante com causas abolicionistas, né, também. Tá ok? Bom, lá na cidade ele teve contato com positivismo, né, da literatura do francês Auguste Comte, certo? E participou de vários folhetins, certo, pessoal? Isso é importante, mas porque vocês podem ser questionados as obras que foram publicadas em folhetim, certo? Bom, ele não exerceu direito, certo? Mas ele escreveu muitas obras. Várias obras que escreveu: A Queda do Governo, Canções Sem Metro e Alma Morta. Mas suas obras mais celebradas, né, é realmente o Ateneu. O Ateneu, principal obra de Raul Pompeia. Tudo bem, pessoal? Agora vamos lá, Aloysio de Azevedo. O Aloysio de Azevedo não é realismo, é paralelo. Então, no mesmo período que aconteceu o realismo, aconteceu o naturalismo, certo? Então, aqui, apesar de dizer que é realismo, certo? O Aloysio de Azevedo tinha a vertente naturalista, né? Então, o naturalismo se aprofundou um pouco mais no Brasil, trazendo as características da população mais sofrida, dos mais pobres, certo? Ele foi consagrado com a publicação do livro O Mulato. E essa não é sua primeira obra. Essa obra aqui é a obra que abre a divisão ali naturalismo, saindo do realismo para o naturalismo, certo? Também uma obra abolicionista, trazer ali. Mas a principal obra dele é O Cortiço. Ok, pessoal? Então ficar muito atento aí para a situação do naturalismo. Você vê que fala muito sobre abolicionismo. O professor lá na terceira geração romântica já falava, né? A terceira geração romântica já dava ali a cara de como seria o realismo, já a transição, né, para o realismo. Tudo bem, pessoal? Então, ficam essas dicas para vocês. Qualquer coisa é só mandar mensagem para mim.